Ontem já foi a parte de matemática ou Não, foi semana de que vem? humano. Vai ser Foi de semana humano? que vem. Matemática semana que vem? É. Eu acho que seria. Não tô dá para revisar mais algumas coisas com vocês. O que vocês preferem, uma revisãozinha ou continuar a matéria? Ah, eu queria uma revisão, mas depende. É. Vou fazer uma revisãozinha aqui, penso algumas coisas. Seguinte, falar de juros, então. Relembrar um pouco de porcentagem e juros. Estatística também, dá para fazer esses três hoje. Que aí a gente consegue revisar bastante coisa. Então, tá bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu ia continuar equações de segundo grau, mas depois eu volto. Acho que vai ser mais interessante fazer a revisão. Beleza? Compartilhando a tela com vocês aí. Ih, travou o computador. Voltei, vocês estão me escutando? Sim, sim. Já caiu aqui, internet. A tela apareceu aí? Apareceu. Beleza. Então, na revisãozinha aqui, eu queria continuar com vocês. Na última aula eu falei um pouco de porcentagem, mas foi muito pouco. Né? Vou fazer mais um pouco de porcentagem aqui. Que é o seguinte, em porcentagem tem duas coisas que tem que prestar atenção. Uma é se o que ele está falando, o contexto, se o produto está aumentando ou diminuindo. Por exemplo, se um valor de uma calça tem um desconto, o valor da calça está aumentando ou diminuindo? Então, por exemplo, se numa loja uma calça custava R$100, aí falou que ela vai ter um desconto de 20%. O preço dessa calça vai aumentar ou vai diminuir? Não ouvi sua pergunta, Lucas. Se vai aumentar, se aumentar 20%, vai aumentar. Não, vai ter um desconto de 20%. Ah, desconto vai diminuir. Então vai diminuir. Vocês estão me escutando melhor agora? Não, já estava escutando, só que eu particularmente, eu estava meio noviada, eu não consegui Eu concentrar. estava escutando, só que eu não prestei atenção na pergunta. Não, de boa. Seguinte, vamos imaginar que uma calça custa R$100. Aí fala que ela vai ter um desconto de 20%. O preço dessa calça vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminuir. Então tá bom. Então quando a gente calcula quanto que é 20% de 20? Não, 20% de 100, perdão. R$20. R$20? Então tá bom. Eu coloquei com 100, que é fácil fazer de cabeça. Mas tem que lembrar que se fosse fazer, o valor do desconto seria R$100 vezes 20%. O que é 20%? 20 dividido por 100. Sempre lembrar disso. 10% é 10 dividido por 100.
1% é 1 dividido por 100. Então, aqui eu tenho 100 vezes 20 dividido por 100. Eu corto aqui e corto aqui. Então, o desconto foi de R$20. Qual que é o preço da calça, então? O novo preço, né, da calça é o 100 menos o 20. Por que eu fiquei perguntando sobre se o preço da calça ia aumentar ou não? Por causa desse sinal aqui, ó. Agora, se eu falar, por exemplo, que o preço da calça teve um aumento de 20%. Então, o raciocínio seria o mesmo. Só que, quando chegasse aqui nessa conta aqui, a conta seria 100 mais 20. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Então, beleza. Então, deixa eu ver se eu pego qual que tem aqui. Tá. Tiver essa questão aqui. Consegui aumentar essa. Então, um produto de R$20 sofre um aumento de 10%. Quanto vai custar o produto? Como que eu faço? Essa. Você vai somar, né? Tipo, 20 mais 10 sobre 100 que você coloca? Tipo isso? Não? 10% é 10 sobre 100. Então, Mas, tipo assim, R$20 não tem que somar, tipo, fração. é o seguinte, Colocar mais 20. 10% é 10 sobre 100. Mas, normalmente, quando a gente fala 10%, a gente fala, quando usa porcentagem, a gente fala porcentagem de alguma coisa. Então, por exemplo, nas eleições, você fala 44% dos candidatos, dos eleitores votaram no candidato 1. Então, é 40% dos eleitores. Então, sempre a porcentagem é de alguma coisa. Então, se eu falo que o produto sofreu um aumento de 10%, é 10% de quem? De qual valor? É dos R$20. Dos 20. Então, você tem que multiplicar os 10% Ah, eu vou pelo 20. multiplicar. Entendi. Então, 10% de 20 é 20 vezes 10 dividido por 100. Então, corta um zero com um zero, 2 dividido por 5. Eu corto esse 10 com esse 10, sobra 2. Então, R$2. O que é o R$2? É os 20%, não, os 10% de R$20. É o 10% de R$20. E o que é o 10% de R$20? É o aumento. É o aumento. Tá bom. Isso é outra coisa que é muito importante. Que vocês só decoraram, não. Pega, multiplica o 10% vezes o 20, acha R$2, depois soma com 20, para achar o valor do produto total. Quê? Porque a questão ela pode. Ok. Continuando a questão que a gente faz. 20 vezes 10 sobre 100, R$2. Só que eu quero saber o valor do produto. Quanto que é o valor do produto, então? R$22. 22, que é o 20 que valia antes, mais Uhum. R$2. R$22. O que foi? A questão é o seguinte, o que a gente achou aqui é o valor do produto, mas a questão pode perguntar qual é o aumento. Qual foi o aumento que esse produto teve? Ou se não, fazer o contrário. Por exemplo, se eu tinha um produto, deixa eu ver, um produto, ele custava R$80 e ele passou a custar R$88.
Qual foi o aumento? Ó, qual a porcentagem do aumento dele? Então, o produto antes custava 80, sofreu um aumento, passou a custar 88. Eu pergunto, qual foi o aumento que ele sofreu? Peraí, como é que ele era 80 ou 88? O aumento foi de 8. Uhum. Em porcentagem. 10%? 10%. Mas como é que eu vou saber que é 10%? Se eu tivesse. Eu coloquei um valor fácil assim, porque fica fácil de querer fazer com a conta de cabeça, mas aí se é 10%. Mas como que você calcula se não for uma conta simples assim? Não sei. Duas formas de fazer. Uma, regra de 3, quer dizer, eu acho que é perda de tempo, mas se conseguir fazer por ela, melhor do que não fazer. Que é o seguinte, quando você trabalha com porcentagem, existe algo que é 100%. Então, como eu disse, é porcentagem de alguma coisa. Então, esse produto ele sofreu um aumento sobre o valor inicial. Então, o valor inicial, ele é o referencial, ele é o 100%. Ele é o que o produto vale antes, 100%. Só que você teve um aumento de 8. Quantos por cento que 8 Ah, tá. é Regra de de 100? 3. E X. esse vai ser cruzado, né? Oi? Esse vai ser cruzado, né? Cruzado. Então, eu tenho 80 vezes x, que é igual a 8 vezes 100. Então, x é igual a 8 vezes 100 dividido por 80. Então, corta esse 0 com esse 0, corta esse 8 com esse 8, sobrou 10. 10 o quê? Sempre na regra de 3, essa unidade desse número aqui tem que ser igual a desse, e a unidade desse aqui tem que ser igual a desse aqui. Se aqui está por cento, obrigatoriamente o seu resultado está em porcentagem. Então, 10%. A gente achou os 10%. Então, essa é uma das maneiras de descobrir a porcentagem. Você pega quem que vale 100%, quem que era o valor de referência, faz regra de 3. 80 é 100%, o aumento que a gente teve de 8 é x. Então, a gente acha que x é 10%. Então, o aumento de R$8 representa 10% do valor do produto anteriormente. O outro jeito de fazer, e esse eu acho que é o mais simples, mas ele leva em consideração em compreender o que é a porcentagem. Se você quer saber, por exemplo, que aumentou R$8, a gente já percebeu isso. Você quer saber quantos por cento 8 é de 80? Basta simplesmente você dividir 8 por 80. Isso aqui vai dar 0,1. 0,1 é o quê? 10 sobre 100. 10 sobre 100 é o quê? 10%. Tranquilo? Alguma dúvida? Não entendeu nada? Então, Titi, eu não consegui prestar atenção. Vamos lá, vou repetir com outros números. Peraí. Então, vamos pensar o seguinte. Vou chutar valores. Eu tenho aqui que uma caixa de bombom, custa
Olha lá, quanto custa a caixa de bombom? R$12. R$12. Durante todo o ano. Mas na Páscoa, ela sobe para R$16. Então, na Páscoa. Aqui o resto do ano. Então, beleza. Então, eu pergunto, qual é o aumento do preço da caixa de bombom na Páscoa? Quanto aumentou? R$4, mas em porcentagem eu não sei fazer de cabeça. R$4, exatamente. Mas tá, isso já é sim. um bom começo, porque a gente precisa desse número 4. Então, é um aumento de R$4. Bem, alternativa 1. Quanto valia o produto antes? 12. 12. 12 em porcentagem do nosso referencial vale quanto? 100%. 100%. Ele é o produto, ele é o valor do produto. Ele é o referencial. Se você imaginar a pizza lá, supõe, tem 4 pedaços. Se você pega um pedaço, você está pegando 25% da pizza. E se você pega a pizza inteira, você está pegando o quê? 100%. Porque ela é o referencial. Ela que é a base do nosso cálculo. Ela que interessa nesse momento. Então, nessa questão aqui, o nosso produto, que é o referencial, é a base do nosso cálculo, é o 12. Então, 12 vale 100%. E o que eu quero achar? A porcentagem que aumentou. E aí, agora como que eu faço? Bem, se eu quero achar quanto que vale a porcentagem, quanto que R$4 é de 12, o que eu tenho que fazer aqui na minha conta? Colocar o 4, que é ele que eu quero achar. Então, do outro lado aqui, x, porque eu não sei quanto que é a porcentagem. Então, eu vou ter, multiplico cruzado, 12x igual a 4 vezes 100. Eu tenho aqui 4 vezes 100 dividido por 12. O que eu gosto sempre de fazer? Por exemplo, qual é a decomposição do número 12 em números primos? Lembra? É par, divide por 2. É par, divide por 2. Sobrou 3. Então, 3 aqui é 1. Então, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Que é a mesma coisa de 4 vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar de fazer conta. Não precisa fazer isso aqui para o 12, porque o 12 é o número que a gente conhece. Só fiz para provar o raciocínio, que se fosse um número maior aqui. Porque em vez de fazer multiplicar e depois dividir, olha só. Quanto que é 12? 4 vezes 3. Corta esse 4 com esse 4. Aqui eu tenho 33,33%. Beleza? Qual que é o outro jeito de fazer? Nem lembra qual que é o jeito 2? Para saber quanto por cento que aumentou? É. Então, a regra de... Seguinte. Eu gravo a regra de 3, né? Seguinte. Se eu quero saber quantos por cento é um valor do total, então, por exemplo, quantos por cento é 4 com relação a 12? Qual foi o aumento
Você que o fomento foi 4, né? E em relação a 12. E quanto que isso é em porcentagem? Você pega, divide o 4 pelo 12. Que é igual 1 sobre 3. O que é 1 sobre 3? 1,3333. Que é a mesma coisa de 33,33 dividido por 100. Que é igual a 33%. Amigo, esse 1 Isso, sobre 3 aqui é o quê? 1 sobre 3? Tipo assim, o 4 sobre 12 é o 4, era 12 e foi 4, né? Era sobre isso, né? Por isso que é 4 sobre 12, né? Porque aumentou R$ 4 de 12, não é? isso. Uhum. Tá, e 1 igual a 1 sobre 3? Ah, você Eu dividiu pus por 4, aqui. você simplificou. 1 dividido por 3 é 0,333. Por que que agora virou 33,3 sobre 100? Ah, porque você andou 2 casas pro lado. É, Aí você colocou 100 embaixo, né? É isso, então. Tá bom, isso. beleza. E um número dividido por 100 é ele em porcentagem. Lembra? O número por Ah, 100, tá. o porcento é sempre um número dividido por 100. O que que é 2%? 2 dividido por 100. É uma definição. É assim. O que que é 3%? 3 dividido por 100. O que que é 0,04? 4%. Por quê? Multiplico por 100 aqui. 1, 2. Então, você anda 2 casas para lá e divide por 100. Então, se eu andei 2 casas, 1, 2. Ficou depois da vírgula, foi inteiro e divide por 100. 4 dividido por 100 é 4%. Beleza? E lembre sempre que porcentagem é porcentagem de alguma coisa. Quando você come um pedaço de pizza e ele representa, se for um pedaço de 4, e ele representa 25%, 25% da pizza. Sempre a porcentagem ela é de alguma coisa. Pode ser que, por exemplo, nessas pesquisas que falam no jornal, que a pessoa, tantos por cento votou por alguma coisa, tantos por cento do quê? Das pessoas que votaram. Sempre a porcentagem de alguma coisa. Vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho um produto de R$ 120. Esse produto entrou em promoção e começou a custar R$ 100. Sofreu um desconto. Qual foi o desconto em porcentagem que esse produto sofreu? Peraí, desconto, ele era 120 e passou para 100? Isso. Tá. 20%? Foi R$ 20, né? A porcentagem vai ser diferente, não vai não? É, Tá. exatamente. Então, o Nossa, desconto, o vezes. desconto, o desconto em reais é R$ 20. Reais. Só que o que a gente tem que lembrar? Quem que é o referencial? Quem que é o produto básico? Quem que é o valor de 120. referência? É o 120. Entendeu? O 100 é um resultado. O 100 só serve para a gente achar o R$ 20. Uhum. Vai ser Agora, 16,66%. Na regra de 3, né? Ou deixa eu ver também aqui de outro jeito, pegar o caderno. então, poderia fazer regra de 3, se vocês acharem melhor. 120 é o quê? É o nosso referencial. O referencial vale quanto? 100%. 120. Quanto eu quero saber? 20. É. X. Então, eu tenho 120x igual a 2 vezes 100. X é igual a 2 vezes 100 dividido por 12.
Que é a mesma coisinha que eu gosto de fazer sempre, decompor. 2 vezes. Aqui em cima, quanto que é 100? 50 vezes 2, certo? Então eu posso substituir 100 por Ah, 50 tá. vezes 2. Aqui eu tenho o quê? 4 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. Então eu corto isso aqui com isso aqui. Sobrou 50 sobre 3. Quanto que é 50 sobre 3? 16,66. Só que É? aqui, aí, tipo assim, faz do outro jeito aí também, que eu tentei fazer aqui e deu errado. Ficou tipo 1 sobre 20. 120? Não é sobre 120, não. Peraí. Dividido por 20 dá 6. Então, como é que é? Se eu Ah, quero saber quanto certo. que é 20 reais, quantos por cento que é 20 reais de 120, eu simplesmente pego 20, divido por 120. Corto 0, Isso, 2 aí sobre foi, só 16. que ficou 1 Esse sobre aqui, 6, né? 1 sobre Isso. 6. E Aí 1 dá sobre 6 é igual a 0,1666. 16, é. Mas aí não Beleza. é diferente? Então, porque aqui, Resultado? esse aqui nós estamos trabalhando com porcentagem. Ah, porque Eu ali eu quero vou ter que transformar isso aqui em andar duas porcentagem. casas. Duas casas. Vou multiplicar por 100, dividir por 100, dá uma, duas casas. Então eu tenho 16 vezes 6 dividido por 100. Dividido por 100 vira o quê? Por cento. Beleza? Bom, Beleza. alguma dúvida? Pode perguntar. Porque esses são os exercícios mais simples possível de porcentagem. Então, esses têm que estar afiado. Beleza. Tá bom. Eu quero esse resumo aí, viu? Hum? Eu quero esse resumo aí, essa página de resumo. Pois. Mando vocês. Uma coisa aqui. Estatística. Esse aqui é bom lembrar. Mas sinto que a gente tem pouco tempo. É o seguinte. Vou colocar ali. Pra gente conversar. Então, estatística, a gente tem basicamente 3 coisinhas, 4, né? Tem a moda também. Mas tem um ali que não é dos que mais cai, não. Mas vamos lá. Pronto. Em estatística, a gente tem que ter basicamente essas 4 funçõezinhas aqui para aprender o que que é. Nossa, eu colhei uma coisa. Merdeza. Ó, tô entendendo isso não. Não tá deixando eu copiar. Assim, loucura estranha. Tá. Em estatística, a gente tem que aprender essas 4 coisinhas aqui. Só que como é um resumo, essa média geométrica aqui cai muito pouco. Vamos focar nos mais importantes, que praticamente toda prova tem. E a questão, sim, aquela questão melzinha chupeta, que o mais difícil da questão de estatística é interpretar o que ele está pedindo. Porque ele nunca vai dar os números num conjunto bonitinho assim, vai ser um gráfico, uma tabela, mas se conseguir interpretar o que é a questão, a conta é muito simples, muito simples. O que é a média?
Bem, seguinte, se a gente fosse medir a altura das pessoas, sei lá, uma pessoa ia ter 1,62. Aí outra pessoa tem 1,70. Aí tem alguém que é mais baixinho, tem 1,53. Mas tem gente que é muito grande, tem 1,84. Outra pessoa tem 1,73. Beleza? Suponha essas 5 pessoas. Peguei aleatório. Aí eu pergunto, qual é a média da altura dessas pessoas? Então, a média, ela é a média de um conjunto de números. Então, o conjunto é o quê? Esses 5 números aqui. Então, a altura dessas 5 pessoas. Então, o que eu vou fazer? São 5 pessoas, certo? Eu vou pegar, vou somar a altura das 5. Um 1,73. Beleza. Então, peguei a altura das 5 e divido por 5. É só isso a média. A média de alguma coisa dos números, você conta quantos números são? São 5. Então, eu somo 5 números e divido por 5. Beleza? Vou fazer essa continha aqui na calculadora. Para a gente ir mais rápido. Então, é 1,62 mais 1,70 mais 1,84. Deu 1,68. Então, o que isso quer dizer? Que a média da altura dessas pessoas aqui é 1,68. Beleza? Lucas, como que você chegou em 68 mesmo? Se você somou todos os valores, você fez a moda? Ah, sim. Não, só fiz a conta. A conta que está escrita aqui. Ó. Ah, sim. A gente está calculando a média. A média é o quê? A soma de todos os números dividido pela quantidade de números. São quantas alturas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu faço? Somo tudo. Somei tudo isso aqui, divido por 5. Coloquei direto aqui porque o resto é só fazer conta. Mas se quiser, a gente pode ir somando aqui. 1,62 mais 1,70. Aqui é 2, aqui é 13. Aí vai 1, 2, 3, 3. Então, esse aqui é 3,32. 3,32 mais 1,53. Esse aqui. Então, aqui dá 5, aqui dá 8, aqui dá 4. 485 mais 1,84. Aqui dá 9, 16, vai 1, 5, 6. E 6,69 mais 1,73, que dá 12, 13 mais 1, 4, e 1, então 6, 7, 8. 8,42. Então, continuando resolvendo esse aqui, eu teria 8,42 dividido por 5. Aí se eu dividir 8,42 por 5, dá aquele valor lá. Pode fazer aqui. Dá por 8 por 5 dá 1. Sobra 3. Desce o 4. Aqui então vai dar 6, dá 30. 30 desce o 4, dá 2. Aqui dá 8. Aqui dá 40.
sobre o 2. Mas aí, a gente está trabalhando só com duas casas decimais aqui, a gente já tem duas casas decimais. Então, esse aqui é 1,68. Beleza? Entendeu de onde veio agora? Sim. Tá bom. Ai, caramba. Não. Ok. Agora, outra coisa importante, que é a mediana. O que é a mediana? A mediana, existem duas formas de calcular ela. Uma, quando a quantidade de números que você está analisando é par, e a outra é quando a quantidade de números é ímpar. E o que é a mediana? A mediana é o número do meio. Como assim o número do meio? Primeira coisa, o número do meio aqui é o 1,53? Não. Porque para você fazer a mediana, você tem que botar os números em ordem crescente. Então, o primeiro aqui vai ser 1,53. O segundo, qual que é o segundo? 1,62. 1,62. Qual que é o terceiro? 1,70. 1,70. Depois é 1,73 e 1,84. Beleza, coloquei em ordem crescente. Pronto. Qual que é o número do meio? 1,70. Quanto que vale a mediana? 1,70. Acabou. Então, as questões de estatísticas, elas são bem fáceis, mas tem que decorar o que é cada coisa. E lembrar sempre na mediana, sempre, sempre. Em nenhuma questão, ele vai te dar os números em ordem. Ele sempre vai te dar o número fora de ordem para você esquecer de colocar em ordem e errar a mediana. Então, viu a questão de mediana? Coloca os números em ordem e depois pega o número do meio. Vamos supor que a gente não tivesse esse número aqui, ó. Vamos excluir ele. A gente tem 4 números. Qual que é o número do meio? Não existe, porque é um número par. Então, tem 2 números no meio. Quanto que vai ser a mediana? Então, a mediana vai ser a média dos 2. O que é a média de 2 números? A soma deles dividida por 2. Isso aqui é 1,60. Por que você está somando esses dois números? Tipo assim, 1,62 e 1,70. Por que os dois? Que está calculando a mediana. Sim, E a mas definição de mediana é o número do meio. tá. Quando a gente tem... Aqui tem 4 números, né? Esse aqui não existe, esse 8 com 4, é isso? Isso. Tá, beleza. Então, quando a quantidade dos números do conjunto for par, não vai existir o número do meio. Então, você vai pegar os 2 do meio e vai fazer a média. Só um com o outro dividido por 2. E a média vai ser sempre só dos 2, não vai ser do soma de todos, não. Não. A média é uma coisa. A média é a soma dos mediana, números. no caso, então. Não, é o seguinte. A média é a definição de média. Você vai pegar a média de alguma coisa. A média desses números aqui, a média desses números é a soma de todos eles dividido por 5. Tá. A definição de mediana é pegar a média dos 2 números do meio. Então, a média dos 2 números do meio é a soma deles dividido por 2. Tá. Entendi, mas aí você substitui os 2 por 1,66? Vamos supor, se você quisesse tirar uma média desses 4... Ah, não. Se você quisesse tirar a média, você somava os 4 e dividia por 4. Entendi. Tá. Na definição de Mas mediana... E essa mediana, assim, ela serve para quê? Por que ela é diferente? Como assim que era diferente? Porque, assim, a média seria a soma de todos dividido pelo número de quantidade que você somou, né? Tipo, igual aqui por 5, aqui por 4. Mas e essa mediana? O que que ela tem? Por que que ela existe, assim? Qual que é a dela? Não sei. Pegar o número do meio. Por exemplo, se você tem a média
e a mediana, você consegue ter uma noção da dispersão dos seus números. Aí é mais coisa de estatística. Eu vou dar algum exemplo. Tudo bem. É porque serve para algo que, na verdade, é porque nesse momento eu não vou usar, mas tem que saber, né? É. Tá, tudo bem. Já tá aceito. Mas, só por exemplo, um exemplo. Se eu tenho uma média muito maior do que a minha mediana, quer dizer que eu tenho uma concentração dos números para o alto. Eu tenho, os números são mais altos do que a mediana, tem uma distorção deles. Não, mas isso é coisa de distribuição de estatísticas. Você teria uma curva mais... Essa seria uma curva com números com a média parecida com a mediana, e com ela maior, ela seria distorcida para o lado. Deixa isso para lá. O que importa é só isso aqui. Então, vamos voltar aqui. Que para nossa questão, tinha 5 números. Então, quanto que é a média? Qual que é a mediana? O do meio. Então, simplesmente isso. Se tiver números ímpares, a sua mediana, ela simplesmente vai só pegar o número do meio. 1,70. Beleza. Qual que é a moda desse conjunto? Bem, esse conjunto, ele não tem moda, porque não tem nenhum número que repete. Mas a definição da moda também é muito, muito simples. A moda é o número que mais se repete no conjunto. Deixa eu ver se eu tenho... Não, aqui eu não cheguei a colocar nenhum exemplo, não. Mas, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, o número de um conjunto aqui. O número de gols por partido no campeonato. Aí, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 2. Beleza. Se esse aqui é o número de gols por partida, se eu perguntar qual que é a moda, bem, a moda ele é o número que mais se repete na sua distribuição. Então, eu tenho 1, 2 uns. Quantos 2 que eu tenho? Tem 1, 2, 3, 4. Quantos 3? Tem 1, 3, tem 1, 4 e 1, 5. Qual o número que mais se repete? O 2. O 2. Então, a minha moda é o número 2. Beleza? E qual que é a mediana desses números? Desses aqui. Como que eu faço? Tem que colocar na ordem. Primeira coisa é isso. Primeira coisa é colocar na ordem. Vamos colocar esses números na ordem aqui. Quais são os números? Daí para mim. 2, 1. 1. Depois os 4 e 2. E depois é 3, 4. 1, 4 e 1, 5. Beleza. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números. Quem que é a minha moda? É o 2. É o 2. É o número do meio. A minha moda não, a minha mediana, perdão. Minha mediana. É o número do meio, é o 2. Coloquei na ordem. É o número central, é esse aqui. Então, a minha mediana vale 2. E a média desses números? Como que é que eu faço? Soma todos e divide pelo número de elementos. Isso. Soma todos os números e divido pela quantidade de números que existe. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou dividir por 9, porque são 9 números. Então, eu somo 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Tudo isso dividido por 9.
Vamos fazer aqui, então, por parts. 1 mais 1 aqui, vou ter o 2. 4 vezes 2 4 vezes 2 é 8. Aqui, 4 mais 3, 7. Mais 1, 12. Então, 8 com o 12, 20. Isso aqui dá 22 dividido por 9. Aqui vai dar um número quebrado, 2, alguma coisa. Esse aqui, simplificando a conta, 2,44. Então, essa é a média. Beleza? Tá bom. Então, vamos imaginar que esse jogo aqui foi cancelado. Pergunto, qual é a média? Qual é a mediana? Qual que é a pergunta? Não entendi. Qual que é a mediana? Suponha que esse número do meio aqui foi cancelado, essa partida. Agora a gente só está com essas aqui. Aí eu pergunto, qual é a mediana? Qual é a nova mediana? É os 2. Eu não tenho um número ímpar. Mas a mediana é um número só. Então seria entre esses dois. Não. Como que a gente fez da outra vez, quando tem número par? Já esqueceram? Então, a mediana, quando quando são números ímpares, a gente pega o número do meio. Quando não é ímpar, quando é par, não existe o número do meio. Um só. Existem 2 números do meio. O que a gente faz? A média entre eles. Então, a minha mediana é igual a 2 mais 2 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, nesse caso, mesmo tirando a partida do meio, a minha mediana não muda. Não mudou, mas para esse caso. Beleza? Alguma dúvida nesse média, mediana e moda? Então é isso, então, pessoal. Desejo boa prova para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, teacher. Volta. Você Boa vai colocar noite. mais exercícios desses no Drive? Não. Isso foi só uma revisão para o simulado. Tá bom. Boa noite, teacher. Boa noite, gente.